pessoal, então continuando aqui a nossa aula sobre precificação na odontologia, eu espero que você tenha parado e refletido sobre quem é você, sobre o que você merece e sobre o que você é capaz de fazer para que a gente dê continuidade aqui na nossa aula tão esperada de precificação na odontologia. O mundo, gente, quer falar pra gente que a gente só vai ser feliz depois que a gente tiver sucesso. E de onde que eu tô tirando isso? Quem sou eu para falar do mundo? Não sou eu que estou falando sobre esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro muito legal, que inclusive eu recomendo, né, para você que está estudando, então eu tenho certeza que você quer aumentar seu conhecimento. Esse é um livro muito bom. E tem uma pesquisadora, Amy Cuddy, que ela fez uma pesquisa lá em Harvard e ela chegou à conclusão, e que também tem alguma parte descrita aqui nesse livro, que você primeiro deve ser feliz e depois ter sucesso. Então, na verdade, gente, a felicidade, ela é uma escolha. Ela está no caminho que a gente está trilhando. Mas, doutor, o que isso tem a ver com aula de precificação? Por quê? Primeiro, eu tenho que saber quem eu sou. Primeiro, eu tenho que pensar que se eu pensar que eu só vou ser feliz depois que o paciente me pagar X pelo tratamento, eu nunca vou ser feliz. Porque quando eu atingir aquilo, aquele X já não é o suficiente, eu já vou precisar de 10X. Então, a felicidade, gente, ela está no caminho. Então, a gente tem que pensar, o mundo nos ensinou que quando eu formar eu vou ser feliz, quando eu ganhar o meu primeiro $1 milhão eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz. E não é isso. Pesquisas mostram que a felicidade está no caminho. Então, para a gente dar sequência aqui na nossa aula, a gente pensar que a gente deve ser feliz durante toda a caminhada. E existe também uma outra pesquisa que mostra que 80% das pessoas jamais serão financeiramente livres como gostaria e nunca se considerarão de fato felizes. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas agem de forma inconsciente. Como assim? A maioria das pessoas, elas trabalham e pensam num plano raso, num plano superficial da vida, baseado somente no que elas estão vendo. Ou seja, vivem num mundo estritamente visível, sendo que, na verdade, o invisível é que produz o visível. Então eu gosto muito dessa imagem de uma árvore cheia de frutos, porque geralmente a gente vê os frutos das pessoas, ou que elas querem que a gente veja, não é verdade? Então a gente vê lá o carro que ela postou, a roupa nova que a pessoa comprou na internet, nas redes sociais. Isso é o que a gente está vendo, mas o invisível, o que está dentro da gente, é que produz os nossos frutos. E se você percebeu durante a sua autoanálise que você precisa mudar alguma coisa, porque é assim, se você quer ter resultados diferentes, você tem que ter comportamentos diferentes. Se você está satisfeito com seus resultados, continue fazendo da mesma maneira. Mas se você quer melhorar, se você quer crescer, se você quer alavancar, você precisa mudar os comportamentos. E se a gente quer mudar os frutos, nós temos que mudar primeiro a raiz. Então toda mudança, gente, é de dentro para fora. Primeiro eu mudo quando eu enxergar quem eu sou. Quando eu souber o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço ter, o meu paciente vai enxergar e ele vai valorizar o preço que eu estou cobrando pelo tratamento. Então, primeira coisa, essa mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta eu chegar lá, já falar assim para vocês, faz a conta assim, assim, a sua hora é tanto e pronto, acabou. Por quê? Porque enquanto você não demonstrar segurança em quem você é, o seu paciente não vai se sentir seguro para pagar o preço que você está cobrando, que é o preço que você merece. Então, as coisas que a gente não vê é muito mais poderosa do que as coisas que nós estamos vendo. Por isso que eu falei para vocês pararem e olharem para dentro de vocês. Quando a gente para e olha para dentro da gente, é que a gente de fato vai ver o que a gente precisa melhorar.
Tem um livro que eu gosto bastante e que ele fala que nós temos, para a gente poder olhar esse mundo físico, é o que a gente está vendo, é só uma impressão, mas que nós somos divididos em 4 quadrantes: mental, emocional, espiritual e físico. Ou seja, o mundo físico que você consegue pegar e tocar é só um dos quadrantes dentro desses 4 que ele fala que existe, né? Que é o mental, emocional e espiritual. E geralmente as pessoas acham que a falta de dinheiro é um problema. A falta de dinheiro é um problema? O que vocês acham? Será que a falta de dinheiro é um problema? E aí, os meus alunos, quando eu mostro isso aqui para eles, a primeira resposta: claro que é um problema, doutora. A falta de dinheiro é um problema. E a minha resposta é: não. A falta de dinheiro não é problema. A falta de dinheiro é um efeito. A falta de dinheiro é um resultado. Porque o mundo é feito de causa e efeito. Então, gente, a falta de dinheiro não é um problema. A falta de dinheiro é o resultado de algum comportamento que você está tendo para que você não tenha o dinheiro, tá? Então, dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, peso é resultado. Então, a gente fala assim, falando por mim: ah, mas eu quero emagrecer, mas eu continuo comendo do mesmo jeito, fazendo tudo igual, não tem como eu emagrecer, a não ser que eu fique doente. Ah, mas eu quero ganhar massa muscular, sem fazer exercício, não tem como. É um resultado. Então, a mesma coisa o dinheiro é resultado. Então, a falta de dinheiro não é problema, é resultado de alguma coisa que você não está fazendo corretamente. E onde que está essa causa? Onde está essa causa? Geralmente, os nossos resultados, eles são abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, porque tem alguma coisa dentro da gente. Porque lembra, o nosso exterior é apenas um reflexo do nosso interior. Então, eu só mostro para o mundo o que tem dentro de mim. Claro que em alguns momentos a gente pode disfarçar, não é verdade? Em alguns momentos tem dia que você sai de casa triste, aí você finge que tá tudo bem, dá aquele sorriso amarelo, mas você não consegue manter isso por muito tempo. Então, a gente reflete simplesmente o que está dentro da gente. Então, se as coisas não estão indo bem na sua vida exterior, provavelmente não está bem na sua vida interior. Simples assim. Então, eu gosto muito dessa imagem. É um gatinho que se vê como um leão, como um tigre, ou é um gatinho que se vê todo pequenininho? Isso é muito importante. Então, a causa geralmente está dentro da gente. E como que a gente muda isso? Gente, com palavras. Como assim com palavras? Nesse livro do Tim Havecker, que é um livro maravilhoso, é a minha segunda dica aqui para vocês, né? Segredos da Mente Milionária. Doutora, mas eu estou aqui, eu montei um consultório e é cheio de conta, os pacientes não querem pagar, ou o dentista que me contratou me paga muito mal e eu não estou conseguindo, meu dinheiro não paga nem minhas contas, e a senhora vem falar isso para mim, que eu que sou culpada. Começa a avaliar. Como que você tem se comportado? Quais as palavras que você está usando? Como que você está fazendo? Como que está a sua mente em relação a isso? Quais palavras? Ai, não, se você me pagar o tanto para eu pagar minhas contas, tá bom. É assim que você pensa? Ah, se eu ganhar, não, ó, aqui eu vou cobrar R$50 porque uma resina custa 30, com uma resina eu faço isso, com adesivo eu faço aquilo. Será que isso é o suficiente? Com isso dá para eu pagar minhas contas. É assim que você quer pensar? É assim que você tem pensado? São essas palavras que você está usando? Ou você está falando, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente bilionária, eu ainda não tenho, mas eu vou ter? Quais as palavras que você está falando e o que você está pensando para você ter os resultados que você está tendo hoje? Uma outra pergunta: qual é o seu modelo de dinheiro? Como assim, modelo de dinheiro? Geralmente, gente, o livro fala, e isso é muito legal,
Os pensamentos, olha o poder do pensamento, conduz a sentimento. Sentimento conduz a ação e ação conduz a resultado. Então, o modelo financeiro de uma pessoa é resultado de pensamento, sentimento e ação. O que você pensa vira um sentimento. Você se sente merecedor de ter dinheiro? Você se sente capaz de fazer dinheiro? Você se vê uma pessoa rica? Porque se você se vê uma pessoa rica, você vai agir como rico. Se você se vê como um dentista que merece cobrar pelo valor que de fato você merece, você vai cobrar e o paciente vai te pagar. Por isso que é importante você entender isso aqui. Nossa, mas eu entrei numa aula achando que eu ia saber como fazer a precificação e agora a doutora vem com essa viagem aí de modelo de dinheiro. Gente, enquanto a gente não olhar para dentro da gente, não adianta, eu vou te ensinar uma fórmula, vai dando sequência nas aulas que eu vou te mostrar a fórmula para você calcular a precificação na odontologia. Mas se você não se sentir valorizado, não se sentir merecedor, não vai adiantar nada. Por isso que a gente está falando sobre isso agora. E como que forma esse modelo de dinheiro na nossa cabeça? Quando a gente é criança. Então, qual informação que você recebeu quando você era criança? A gente não nasce com as atitudes necessárias formadas sobre dinheiro. A gente é induzido e a gente aprende a pensar e a agir no que diz respeito a dinheiro. Como que a gente aprende a pensar e a agir? Com os nossos pais, com o ambiente que nós vivemos quando a gente era criança. Por quê, gente? O consciente, ele é muito pequeno. O que está no nosso subconsciente é que domina as nossas atitudes. Porque lembra que o sentimento, o pensamento gera o sentimento e o sentimento leva a ação. Então, o que está dentro do seu subconsciente é que vai fazer você hoje ter o seu modelo de vida e o seu modelo de dinheiro, que é especificamente o que a gente está pensando agora. Então, relembrando, a programação muda os seus pensamentos, pensamentos leva a sentimento, sentimento leva a ação e a ação leva a resultado. Então, por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla. O que você ouviu quando você era criança sobre dinheiro, sobre pessoas ricas? Porque teve gente que ouvia que dinheiro é a raiz de todo mal, guarda dinheiro para os dias ruins, quando vir uma crise. Ué, se você está guardando dinheiro para uma crise, vai ter crise. Guarda dinheiro para quando não tiver paciente no consultório. Então vai ter um momento que não vai ter o paciente no consultório. Vocês estão entendendo? Tem uma história aqui nesse livro que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte: tinha uma pessoa que ganhava em média 300 mil reais por mês. 300 mil reais. E ele vivia endividado. Imagina você, meu colega cirurgião dentista, ganhar 300 mil por mês, e que é possível, porque eu falo baseado na minha experiência, e se eu consigo, você também consegue ganhar 300 mil reais por mês e viver pendurado de dívida, viver na pindaíba. Sabe por quê? Quando ele foi nessa busca do autoconhecimento, o que ele descobriu? Que ele ouviu a mãe dele falar o tempo todo quando era criança que rico era a pessoa má, que rico fazia o mal para os outros, que rico explorava as pessoas. Então ele não queria ser rico. Por quê, gente? Por mais que a nossa mente racional ela pense, claro que eu quero ser rico, nada supera o nosso subconsciente, a nossa parte emocional. Ninguém quer decepcionar as mães, ninguém quer decepcionar os pais, ninguém quer decepcionar as pessoas que criaram a gente. E aí, ele se sentia culpado em ter dinheiro, então o que ele fazia? Ele gastava tudo. Então, isso, gente, pode estar acontecendo com vocês. Então, se você cresceu ouvindo que você tem que dar duro para ganhar dinheiro, que, olha, isso não é por seu bico, rico é desonesto, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ter a forma de precificar o seu preço na odontologia, mas você não vai conseguir ganhar dinheiro, porque afinal de contas você se considera um criminoso se você cobrar pelo valor que você merece, que você estudou, que você trabalhou, que você investiu para ter esse dinheiro. Então eu quero que você pare agora e que você pense qual é a sua mentalidade, o seu modelo mental de dinheiro.
dá uma paradinha, reflete enquanto a gente prepara aqui a próxima aula que eu vou estar te esperando lá.